por gentileza, Mateus capítulo 12, versículo de número 5 para começar. E leiamos a palavra do Senhor e principalmente ouçamos a voz, principalmente a voz. Mateus 12, verso 5, a gente vem trabalhando esse texto há 2 semanas já, alargando cada vez mais. Você crê que Deus é um Deus abençoador? Sim ou não? É um Deus presenteador? Sim ou não? É um Deus abençoador. Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Enfia isso na sua cabeça. Tudo que Deus faz, Ele não faz de outra maneira. Você pode gritar o que você quiser gritar, pode subir na montanha, pode fazer romarias, o que você quiser. Tudo que Deus faz, Ele só faz falando. Entendeu? Só faz falando, através da voz dele. Por isso que a fé é pelo ouvir. Não ouviu, não tem fé. Eu tenho fé sem nunca ter ouvido a Bíblia. Você tem crenças. Você tem positivismo. Fé, não. Fé é pela palavra. A fé da Bíblia, a fé para Deus, só vem por intermédio do que Ele fala. Tudo bem até aqui? Eu preciso resolver essas questões. Somente através de Deus falando. De outra maneira é crenças, positivismo, acreditar muito com a sua cabeça, crer muito, saber que vai dar certo é outra coisa. Tá bom? Tudo que Deus faz, Ele faz falando. Nada Ele faz sem falar. Pode ser que aconteça coisa na sua vida sem Deus falar? Pode ser. Pode ser que você receba alguma coisa sem Deus falar? Pode ser. É apenas consequências, resultados humanos, esforço humano. Agora, as coisas que vêm da parte de Deus são permanentes e edificam. Tudo que é de Deus te faz bem, sempre bem. Tendo feito essas considerações, leiamos o texto. Mateus 12, 5. Vocês não leram na lei? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? De novo. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olhem para cá, por favor. Jesus está aqui esclarecendo algumas pessoas. Ele está elucidando algumas pessoas aqui. Ele está exortando alguns que leram e não entenderam, que leram e não perceberam, que leram e não ouviram a voz, porque é possível ler e não ouvir a voz. Ele está repreendendo. Ou não lestes na lei? O que é a lei? Diga Gênesis. Vamos lá, todo mundo. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio. Isso é a lei. Os livros mais difíceis com relação, tirando Gênesis, são os livros mais difíceis de você ler e entender. Você não gosta muito de lá. Você não gosta muito, você gosta de uma parte, não gosta de outra. Ou vocês não leram nestes 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vocês não leram que os sacerdotes no sábado violam a lei e ficam sem culpa? Eles saem de lá sem culpa alguma, sem ter que pagar por nada. Vocês não leram isso? É uma repreensão. E eu quero que você e eu, que nós incorporemos essa repreensão, porque nós estamos travados. Muitos de nós estamos alienados com relação a Deus, porque nós não ouvimos a voz. Nós pegamos o texto, a literatura, a lei, e não ouvimos a graça, não percebemos a misericórdia, a bondade, esse Deus presenteador, esse Deus perdoador, esse Deus amoroso. Nós não percebemos. Não faz isso, não faz aquilo outro, não pode isso. Parece Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, Paulo fala isso. Cuidado com aqueles que falam para você assim: não toca isso, não toca aquilo outro, não faz isso, Cuidado com esse legalismo, irmão. Cuidado com esse legalismo. Muitas vezes ouvimos mais o não pode
o não pode, do que a voz de amor, do que a voz de compaixão. E muitos de nós ficamos alienados, travados, amarrados, e não rompemos a nossa vidinha. A gente ora, é como fala aquele cara, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Por quê? Porque está na lei, meu irmão. Como é que pode você orar bastante, mas a assombração aparecer? Não pode, está errado alguma coisa. Porque não é rezar e nem orar, é ouvir uma voz. Aí você ouve uma voz, ouve a voz e ignora, menospreza a voz. Ah, não é bem assim não, não deve ser isso não. Se quiser, diz o profeta, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas muitos de nós ocidentais, e agora está na moda, agora virou na moda, gente, a meritocracia. Olha, presta atenção, é moda hoje a meritocracia. Tudo bem que você humanamente tem que ser meritocrata, tudo bem que você presenteia o seu filho, presenteia o seu filho, quando o seu filho faz uma coisa boa, tudo bem, mas com relação a Deus não dá para ser meritocrata, gente. Não pode ser meritocracia, é graça, é bondade, é misericórdia. Mas tem gente que trata Deus assim: ah, se eu fizer isso, Deus me castiga, se eu fizer aquilo, Deus me pune, se eu fizer aquilo outro, eu perco. Calma lá, meu irmão, vocês não leram na lei que os próprios sacerdotes violavam o sábado e saiu sem culpa? E por que ele está falando isso, gente? Porque estes sacerdotes agora que está aqui agora, ainda estão cegos. Jesus quer abrir os olhos dos sacerdotes. Jesus quer esclarecer. Os sacerdotes são travados. Os próprios sacerdotes aqui agora, os fariseus aqui agora, os detentores do saber, estão amarrados, travados, alienados. E Jesus quer libertá-los. Por quê? Porque eles foram contra. Os discípulos de Jesus tinham colhido fruto no sábado e estavam comendo no sábado. E agora esses fariseus estavam criticando os discípulos de Jesus. Então Jesus fala isso: vocês não leram? Como é que vocês podem criticar quem está com fome? Como é que vocês podem falar contra quem está com fome? Vocês não leram o que os sacerdotes faziam? O que os pais de vocês faziam? Os vossos próprios pais, no sábado, faziam um churrasco no templo, comia no templo e ficavam sem culpa. E agora vocês são contra os meus discípulos? Está pegando isso daqui? Vocês não leram? Vocês não perceberam que o meu Deus é bom? Vocês não perceberam, não lestes que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, presta atenção aqui agora no verso 6, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Pega isso aqui. Jesus fala assim: vocês não leram o que os sacerdotes faziam? Que no dia de sábado eles faziam uma coisa ilícita e ficavam sem culpa. Eis uma pessoa aqui de Jesus que é maior do que o templo. Se existe alguém que deva criticar os discípulos por colher frutos no sábado, sou eu. Se tem alguém aqui que deva culpar os discípulos, sou eu. E eu não estou culpando, eu sou maior do que o sábado. Ei, meu irmão, você já encontrou Jesus? Você já foi abraçado por Jesus? Nessa noite, eu te chamo, eu te convido para receber o abraço de amor, o abraço de fraternidade, o abraço de salvação, o abraço de prosperidade. Te convido nessa noite para isso, para que vocês recebam o abraço daquele que é maior do que o templo. Ele diz mais aqui: eis aqui quem é maior do que o sábado. Eu sou maior do que o sábado. Eu não culpo os meus discípulos. Eles estão com fome, eles devem comer. Eles estão com fome, eles devem colher mesmo. Não tem nenhum problema, eu sou maior. Jesus está querendo libertar esses fariseus, e eles não entendem. Jesus vai tentar de novo no versículo 9, e continua versículo 9, veja comigo aí o texto, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga, completa para mim, na sinagoga,
Isso é um pronome, está no lugar do nome. Qual o nome? Fariseus, sacerdotes. Entrou na sinagoga deles. Ah, meu irmão, eu queria ter a coragem de Jesus, viu? Jesus é embaçado, fala a verdade. O cara é embaçado. Não, fala a verdade, gente. O cara é embaçado. Ele estufa o peito. Aonde é que esses caras vão? Vou lá no templo deles, vou lá no ninho deles. Não é para maldizê-los, não. Não é para travá-los, é para destravá-los. Jesus vai na sinagoga deles. Entra na sinagoga deles e vai provocá-los para que eles entendam. Jesus provoca para libertar, meu irmão. Se você nessa noite se sente provocado por algo que eu tenha dito, é para te curar, é para te sarar, é para te libertar. Jesus vai provocá-lo. Verso 10 diz assim: achava-se ali na sinagoga deles um homem que tinha uma das mãos ressequidas, uma das mãos mortas, meu irmão, mortas. Uma das mãos ressequida, ressecada, encolhida, não se movimentava, não tinha vida. E eles, os fariseus, sacerdotes, eles então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram para Jesus: ó Jesus, é lícito curar no sábado? Se eu estivesse lá, eu ia falar assim: ei, se eu fosse vocês, não mexia com a boca de Jesus, viu? Se eu tivesse lá, eu ia falar, chegasse bem baixo assim: ei, não mexe com a boca do mestre não, é afiada, viu? Fala a verdade. Pois eles são terríveis, eles falam isso querendo acusá-lo. Com o intuito de acusá-lo, perguntaram para Jesus: Jesus, é lícito curar no sábado? Ah, vocês não deviam mexer com ele. Verso 11, ao que lhes respondeu Jesus. Ao que lhes respondeu. Gente, cuidado com aquelas pessoas, crianças são assim, viu? E você às vezes deve ser criança. Cuidado com aqueles que respondem fazendo outra pergunta, viu, irmão? Cuidado com aqueles que respondem fazendo outra pergunta. Jesus respondeu, 2 pontos. Qual dentre vós é o homem que tendo uma ovelha, uma vaca, um camelo, um cavalo, sei lá o quê, e num sábado, esse cavalo, vaca, coelho, ovelha, cair num buraco, qual de vocês não fará todo o esforço para tirá-lo dali? Uma pergunta. Me respondam vocês. Eles perguntaram: Jesus, é certo curar no sábado? É correto abençoar no sábado? É correto matar a fome no sábado? É certo, Jesus? Jesus fala: ah, boa pergunta, deixa eu perguntar também. Se vocês tiverem uma ovelha, um cavalo, uma mula, um camelo, sei lá o quê, e esse camelo cair no buraco no sábado, vocês não tiram essa ovelha do buraco? A pergunta já tem sua resposta. Verso 12: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, a resposta é lícito no sábado fazer o bem. É muito bom, é lícito, é correto no sábado fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: homem, estende a sua mão. E o homem estendeu a mão, e a mão ficou sã como a outra. Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga glória a Deus. É isso aí. Ô meu irmão, ei querido, está percebendo aqui? Presta atenção aqui. Cuidado, porque você pode estar se tornando um religioso. Você pode querer crescer no saber. Você pode querer adquirir conhecimentos e não ter experiência com o Senhor. Vocês não leram o que os próprios sacerdotes faziam? Estenda a mão, homem. Estendeu a mão e a mão ficou curada. Por que Jesus provocou esses homens? Primeiro, olha só para cá. Primeiro, Jesus alimentou os discípulos, permitiu que os discípulos fossem alimentados no sábado. Segundo, olha só, primeiro a boca, olha, o ventre, diga o ventre. Primeiro, no versículo 2, os discípulos comeram no dia de sábado, e os fariseus ficaram revoltados, mais travados ainda. Mas Jesus não se deu por vencido, queria destravá-los.
Agora ele vai na sinagoga deles, ali tem um homem com as mãos mirradas, encolhida, morta. Gente, aonde Jesus está não pode ter gente morta. Aonde Jesus está não pode ter mãos mortas, pés mortos, olhos mortos, ouvidos mortos, bocas mortas, não. Aonde está Jesus tem vida. Sabe o que quer dizer mão ressequida? Sabe o que quer dizer mão ressequida? Olha, se você pergunta para uma criancinha aí, vocês adultos são muito sabidões, vocês adultos sabem de tudo, sabem filosofia aristotélica, platônica e por aí afora. Mas se você perguntasse para um bebê seu, meu bebezinho, para que serve a mão? Sabe o que a sua criança vai falar? É para pegar, papai, para pegar as coisas. Simplesmente, é isso mesmo. Mãos aqui tem um símbolo. Muitos de vocês, as mãos da alma já não funcionam mais. A mão está ressequida, isso não posso pegar, isso não é para mim. Ah, só aquela pessoa, só o meu patrão pode ter mais, só a minha patroa pode ter mais, só aquela pessoa pode ter isso, ter aquilo. Muitos de nós temos as mãos encolhidas, muitos de nós temos as mãos ressequidas. E Jesus está falando, eu posso te dar, só que você não estende a mão, você não estende a mão. Por quê? Porque você fala assim, não, peraí, nem todo mundo tem que ser rico. Tudo bem que nem todo mundo vai ser rico, está tudo bem. Mas você passar necessidade, as mais comuns da terra, você não poder se apropriar de alguma coisa, meu amado, e se travou, dizendo que é assim mesmo, alguns de nós travamos, ficamos alienados, falando, é assim mesmo, eu não nasci mesmo, não, eu nasci para ser um miserável, sai para lá, Satanás. Ei, meu irmão, sai para lá, não é isso? Eu nasci para sempre ficar pedindo, não, senhora, não, senhor, é preciso que acordemos. Tá bom, vocês não leram que o nosso Deus é abençoador? Eles não leram não, eles queriam pegar Jesus, tentaram pegar com relação à fome dos discípulos. Diga fome, se tem fome come. A fome é lícita? É, então vou comer. Se tem sede, beba. A sede é lícita? Então beba. Você tem um desejo, corre atrás. Tem um objetivo, corre atrás. Primeira questão foi a fome, agora é a questão das mãos. Jesus primeiro libertou da ideia da fome, porque alguns de nós estamos equivocados com relação à fome. Outros estão equivocados com relação ao se apropriar com as mãos, ao tomar posse, ao pegar, ao colocar as mãos. Muitos de nós estamos alienados com relação a isso. Então eu espero que nessa noite, essa palavra, vocês não leram que o nosso Deus é amoroso, vocês não leram que o nosso Deus é perdoador, vocês não leram que o nosso Deus é salvador, vocês não leram que o nosso Deus é libertador, não leram? Levanta sua mão direita, diga com a sua boca, é minha. Diga, é minha. Mais uma vez, é minha. Isso, meu amado. Uma vez Jesus chegou assim para um paralítico e falou assim, o que você quer que eu te faça? Gente, alguém que é paralítico é o quê, meu irmão? O que você quer que eu te faça? Muitos de nós não falamos, não estendemos as mãos, não expomos a nossa fome, nós não expomos a nossa fome. Você precisa aprender a expor a sua fome, a sua sede para Deus. Ou vocês não leram, versículo 5, vocês não leram na lei, e ele nem está usando Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nem está usando, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nem está usando, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não, ele está usando a lei, meu irmão. Imagina se eu usar Gálatas, aí vocês serão mais livres ainda. Imagine se eu usar Coríntios, todas as coisas, nem todas as coisas me convêm, mas todas me são lícitas. E se eu usar Romanos capítulo 8, meu amado? E se eu usar Colossenses capítulo 3, é cheio de bênçãos, de presentes, de vitória, de libertação, de restauração ali. E se eu usar esses textos? Ei, meu amado, ele está pegando a lei, ele está falando que na lei tem o amor de Deus, ele está falando que na lei tem misericórdia, ele está falando que na lei tem compaixão. Lei não é para condenação, lei é para libertação, é para restauração, é para bênção. Pegaram, meu amigo, minha amiga, meu irmão, pegaram isso. Vocês não leram na lei que até os próprios sacerdotes violam a lei e ficam sem culpa? Vocês não leram isso? Vocês não leram que no sábado Deus quer é abençoar? Deus quer é prosperar as vidas? Vocês não perceberam isso?
Muitos cristãos hoje em dia vivem na lei, no aspecto pejorativo da lei, no aspecto condenativo da lei. E você tem que se libertar, você tem que sair dessa. Estenda a mão. Homem, estenda a mão. Ele estendeu a mão e logo a mão ficou curada como a outra mão. Retirando-se, porém, os fariseus, olha só, eles não abriram os olhos. Só no último verso fala assim: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. E você acha que Jesus vai desistir dele? Não. Glória a Deus que Jesus não quer se livrar de você e de mim. Glória a Deus que Jesus não desiste de você e de mim. Glória a Deus, ainda bem que o Senhor nosso Deus não desiste de nós. Os fariseus ainda estão travados. Na verdade, quanto mais passa o tempo, mais travados eles ficam. Eles não abrem o coração, eles não se abrem para Deus. Se abra nessa noite para o Senhor. E saindo dali, eles ainda conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. E Jesus vai insistir aqui na sequência. Jesus vai insistir. Vocês não leram que o nosso Deus é abençoador? O Adão tinha acabado de pecar, irmãos e irmãs. Tinha acabado de pecar. Lá vem Deus. Adão, Eva, Adão, onde você está? Você não está no lugar do encontro, Adão? Nós não tínhamos marcado o encontro, Adão? Adão, onde você está? Nós não tínhamos marcado o encontro, eu e vocês? Ô Adão, ele vai preparar uma libertação para Adão e Eva logo de cara. Assim que Adão e Eva pecaram, Jesus já prepara o perdão para eles. Logo de imediato, já prepara o perdão de Adão e Eva. Adão foi perdoado, meu irmão. Adão foi perdoado. Lá no jardim do Éden mesmo, eles foram perdoados. Quando ele faz de pele de animais, ele faz uma roupa para Adão. É a roupa que Jesus fez para você na cruz do Calvário. É a roupa que Jesus preparou para nós na cruz do Calvário. Sabe por que você fica sem culpa, meu irmão? Sabe por que eu fico sem culpa? Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você e morreu por mim. Escute isso aqui. Você e eu estamos sem culpa hoje. Porque Jesus é maior que o sábado, é maior que a lei, é maior que o tempo. Ele preparou uma roupa para Adão e Eva. Ele já começou perdoando. Adão tinha desobedecido. E ele já preparou o perdão para Adão. Curva sua cabeça, feche seus olhos agora.